aqui no nosso programa. No Panorama 95, Cafezinho de Política. Olha, uma das apostas do PTB para disputar a nossa Assembleia é Geraldo Ferreira Filho, médico anestesista, graduado pela UFRN e especializado em anestesiologia pela Santa Casa de Ribeirão Preto. Dedica-se à medicina há 36 anos e há 25 anos participa das entidades médicas. Presidiu e participou de vários cargos de direção da Sociedade de Anestesiologia do RN, Associação Médica do RN, Federação Nacional dos Médicos e Confederação Nacional dos Médicos e atual presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, além de criar e presidir a Cooperativa dos Médicos do Estado e também o Sincob Potiguar Cooperativa de Créditos. Doutor Geraldo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia aos ouvintes da Rádio 95 FM aqui de Caicó, bom dia aos caicoenses e siridoenses, né? Depois de trilhar todo esse caminho na medicina, por que resolveu agora entrar para a política? Olha, a política é um desafio muito grande para quem trabalha, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma rejeição à política pela prática atual com que ela é feita, a gente sabe que tudo passa pela política. E eu tenho dito muito aos meus colegas, quando eles dizem, mas é necessário mesmo a gente como categoria ter uma representação? Olha, se nós não tivermos, nós estamos fadados a uma série de desgastes dentro do Congresso Nacional de Assembleia Legislativa, que muitas vezes a visão precoce de ter um parlamentar lá dentro pode evitar. Vou dar alguns exemplos a você. Por exemplo, a questão do ato médico, que aos trancos e barrancos a gente conseguiu dar uma regulamentação, mas mesmo assim é muito difícil. Então, isso coloca em risco a sociedade. Se você não determina bem quais são os limites profissionais, você vê que tem uma explosão muito grande na área de estética, não é? Com muitas profissões querendo entrar, mas é preciso ter currículo para isso, né? Estou dando um exemplo bem simples. Outra, planos de saúde. Recentemente você ouviu a questão do rol taxativo, ou seja, só se concederia ao paciente o que estava escrito ali. Mas o que está escrito naqueles direitos nem sempre correspondem à evolução das coisas. Então eles vão represando novas tecnologias que vão subindo. Tudo isso depende do Congresso Nacional. Planos de carreira, financiamento da saúde, esses hospitais de urgência que infelizmente estão submetendo a população, além de uma humilhação permanente em filas, em corredores, em faltas de insumos, filas de cirurgias. Tudo isso depende de legislações que definam investimentos, que dirijam recursos. Então, a percepção dentro da minha área de medicina, como médico, desta necessidade da gente interagir com mais força com o parlamento, me fez tomar essa decisão, que não é fácil, viu, Marcos? É uma decisão sempre difícil, porque você penetra numa zona que muitas vezes há uma rejeição muito grande da população, há uma mistura muito grande com corrupção, há uma mistura terrível com interesses pessoais, privados que esquecem o coletivo, mas é aquela velha história, cada um tem um dever de tentar contribuir como pode. E eu acho que dessa vez houve uma concepção da categoria médica, junto aos profissionais de saúde, que a gente precisava interagir mais fortemente e tentar ter uma liderança destas instituições dentro do parlamento. O que não significa que a gente não tenha médicos. Nós temos 5 lá e são preciosos, valiosos para as políticas de saúde. Mas uma liderança que venha das instituições médicas e de saúde provavelmente terá uma preocupação bem mais acentuada com essa área. Agora, dá para conciliar, por exemplo, defender os interesses da classe médica e defender os interesses também da sociedade, que às vezes, em alguns momentos, se bate um pouco um contra o outro, não é ou não? Não, por incrível que pareça, não. Às vezes pode ser no dia a dia que dê esta impressão, nós conversamos um pouquinho antes, pelo número de até agressões com que os médicos têm sofrido, né? Mas a defesa da categoria médica está implicada totalmente com a defesa da saúde e da sociedade. Por quê? Porque quando nós defendemos um salário justo, médico fixo nas cidades, pronto-socorro com as equipes completas, insumos, etc., por indução, condições de trabalho do médico, remuneração médica significa o médico presente na cidade, cumprindo os seus horários, tendo os insumos para trabalhar e prestando uma boa
assistência à população, né? Claro que não quer dizer que nós não devamos trabalhar para humanizar cada vez mais o atendimento, não é? Tornar o profissional qualificado cientificamente ao máximo para oferecer o melhor, ter uma preocupação muito grande com cada paciente como se fosse um familiar dele, não é? Porque muitas vezes o médico é muito preparado tecnicamente e pode faltar essa empatia de entender o que o paciente está passando, sofrendo, e sentir que isto é responsabilidade dele também. Ou seja, não é só dizer, o poder público, né, não está cumprindo sua parte, não está abastecendo o hospital. Eu sou responsável também, porque se eu estou trabalhando no hospital em condições inadequadas, eu devo denunciar, eu devo ir ao Ministério Público, eu devo reclamar, eu devo procurar o poder político para tentar melhorar essa situação. Então, se eu melhoro minhas condições de trabalho, eu melhoro o atendimento à população. Mas não é fácil. O médico que denuncia, via de regra, tende a ser perseguido. Você já tem uma postura, né? Mais ou menos essa linha de combate, de denúncia, né? De dar a cara para reclamar, para exigir melhorias na saúde aqui do nosso estado, né? Facilita, por exemplo, você já traz realmente uma experiência, um know-how, caso chegando na Assembleia, vai facilitar, por exemplo, o seu conhecimento vai facilitar o seu trabalho? A minha impressão é que sim, não é? Eu sempre digo o seguinte, apesar de eu ser um cidadão e como tal eu me interesso por segurança, não é? Que está intimamente relacionado à saúde também. Os hospitais vivem lotados, né? De crimes de várias naturezas, agressões por arma branca, arma de fogo, etc. É uma situação grave. O trânsito interage com a área de saúde. Hoje nós vemos os corredores de hospitais lotados de acidentes de motos. Eu não entendo como é que o parlamento brasileiro não fez uma legislação um pouco mais severa ainda com essa questão de moto, porque a geração que nós estamos preparando para ser dependente do INSS é uma quantidade enorme Então há uma inter-relação com todas. Com as políticas sociais, por exemplo. Se você não tem o que comer, você não tem defesa, seu organismo, não é? Então, esta experiência, essa visão como médico e como líder de categoria, eu tenho a impressão que é um facilitador na criação, não é? No aperfeiçoamento dessas políticas públicas. Me interesso por todas as áreas, mas acredito que onde eu tenho autoridade para falar e onde eu posso interferir positivamente, será nessa área de saúde. Tanto que eu pego, vamos dizer, de uma forma muito forte. É pelo cidadão, é pela saúde, não é? Apesar de um deputado ter funções mais amplas, mas minha bandeira principal é a saúde. Por que a escolha do PTB? O PTB tem uma característica, primeiro, para mim que sou sindicalista, trabalhista, não é? E é o trabalhismo que eu chamaria moderno. Eu defendo o trabalho assalariado, o emprego, não é? Que eu acho que isso é a base, é uma base muito forte da economia. Mas eu tenho uma vertente muito forte, Marcos, no cooperativismo, não é? Eu acredito que nós estamos marchando numa direção onde não vai ter emprego para todo mundo, não é? Então nós precisamos encontrar formas de estimular o empreendedorismo, seja através de empresas, seja através de cooperativas. E o meu segundo foco, e este é o foco de natureza organizacional e econômica, além da saúde, é o cooperativismo. Eu tive a oportunidade de, no Rio Grande do Norte, criar a maior cooperativa médica em número de profissionais do estado. Hoje a CoopMed, que tem ações mais centralizadas na Grande Natal, mas se espalha por todo o estado, tem 3.000 médicos. Você tem uma ideia, a Unimed tem 1.800, né? Claro que em termos de volume financeiro, a Unimed tem uma circulação maior de recursos, mas é a maior cooperativa médica. Hoje, qualquer médico, qualquer médico que termine a faculdade é o primeiro local de trabalho. O primeiro local de trabalho dele é a CoopMed. E é uma cooperativa, ou seja, é dele. Ele é dono, não é? E isso não é uma brincadeira, nem uma falsidade, porque eu também conheci muitas falsas cooperativas ao longo do Brasil, né? Cooperativas que se reúnem e tem um dono. E ela explora o trabalho dos colegas. Isso a gente chama falsa cooperativa. Graças a Deus, as nossas do Rio Grande do Norte, não. Essas nossas são reais, são autênticas. O PTB tem além dessa vertente trabalhista, o PTB, ele é um partido de centro progressista de direita. Eu chamaria assim, não é? Porque o progressismo, como é definido,
estatização, etc., que são mais vinculados aos partidos de esquerda, me perdoem os que acreditam nisso, mas do ponto de vista econômico é um atraso, na minha visão, não é? E isso não quer dizer que eu não apoio políticas sociais, de distribuição de renda, renda mínima, tudo isso está acoplado ao que eu penso em termos de economia, mas eu acredito muito na força da educação para o trabalho, tanto que quando eu boto na minha campanha a questão da educação, eu digo muito o seguinte: a educação ela se faz para o trabalho. Não adianta você educar para outra forma. E o teste da qualidade da educação se faz na hora do trabalho. Se você terminou o primeiro grau, você não sabe fazer nada, a educação não está cumprindo seu papel, não é? Se você terminou o segundo grau e não tem uma profissão já definida, uma capacidade de exercer um espaço profissional, a educação não está cumprindo seu trabalho. Nós não podemos nos ater e esperar que o profissional só esteja completo no nível superior. Ao contrário, né? Nós estamos vendo uma proliferação muito grande de faculdades, o que por um lado é muito bom, mas pode ser frustrante. Por quê? Porque o profissional termina achando que vai encontrar o emprego. Então aí entram as forças sociais estimulando o quê? O empreendedorismo, financiamentos, treinamentos, né? Nós estamos agora juntos, o Sindicato Médico, que eu estou licenciado, mas eu ainda presido, licenciei-me para a campanha, nós estamos participando do Polo de Inovação e Tecnologia, lá junto com o Sebrae, tanto que os seus entrevistados anteriores têm alguma coisa parecida, né? Estimulando as exportações. Então, esse polo se volta a estimular as empresas a se aperfeiçoarem tecnologicamente, a fabricarem tudo que hoje não existe patente. Você veja a quantidade de insumos, medicamentos, equipamentos que a gente compra de fora, às vezes no exterior, e não tem nem patente mais. E o Brasil não fabrica. Então a gente tem que transformar o Brasil, o Rio Grande do Norte, os interiores, o que era antigamente. Antigamente nós tínhamos, todas as cidades, nós tínhamos sapateiro, nós tínhamos marceneiro, nós tínhamos tudo. Isso morreu, todo mundo agora só quer comprar em lojas, né? Então, ou a gente volta a semear esse desenvolvimento no interior através da abertura de negócios, ou então nós vamos ficar eternamente dependentes de quê? De bolsas, de auxílios, etc. Não, a gente tem que estimular o trabalho. O PTB, para mim, ele se vincula muito à ideia de trabalho. Agora, um trabalho no formato moderno, emprego, salário, renda, cooperativismo, empresas, aí sim a gente promoveu o desenvolvimento. Vencendo as eleições e chegando à Assembleia, já de cara, já pensa em apresentar quais projetos? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com duas áreas, aliás, todas são carentes, eu não sei nem por onde começar, mas eu diria a você, os hospitais de urgência me preocupam muito, porque são o coração do sistema e maltratam demais a população, não é? Eu digo muito o seguinte, é uma loteria quando você chega num dos grandes hospitais regionais do Rio Grande do Norte. Às vezes está calmo o plantão, você recebe um atendimento imediato e salva a sua vida. Às vezes você chega no hospital, é colocado num corredor e se não tiver ali uma voz, alguma coisa mágica ou religiosa ou tudo que lhe favoreça, você morre às vezes à míngua. A gente tem assistido isso. As UPAs superlotadas, não é? Então esse retrato é muito agudo. Aí você diz, mas o que é que pode ser feito? Olha, nós tivemos uma queda do número de leitos brutal nos últimos anos. É uma quantidade enorme, quase 20% dos leitos que prestavam serviço ao SUS fecharam. Os hospitais de Natal, e que não é diferente aqui de Caicó, não é? Eles têm em média 40, 50 anos. Eu não sei se vocês têm um hospital mais novo do que isso, acho difícil, né? A maioria dos hospitais aqui são da década de 70 para 80, não é? Esses hospitais não têm sofrido atualização nem física, não é? Que permita uma ampliação e acolha as pessoas, nem tecnológica. Você muitas vezes vai para um hospital desse e você, peraí, mas cadê o instrumento? Por exemplo, eu tive em Mossoró, a parte de neurocirurgia de lá, me mostraram os instrumentos cirúrgicos. Estavam lá marcados pela Fundação Valfredo Gugel. Ora, a Fundação Valfredo Gugel foi extinta em 88, se eu não me engano. Então, você veja, as serras de abrir um crânio de um paciente, por exemplo, eram tipo aquelas serras manuais. Olha, a gente está numa necessidade muito grande. Então, projetos voltados a uma reorganização da rede, com financiamento para equipar esta rede e ampliá-la, eu acho que ela é prioritária. Mas a gente não pode esquecer
outra coisa que é a estratégia de saúde da família, que a cobertura é de 50% a 60%. Então, isso, se você não tem esses médicos presentes no local de trabalho, você vai ter o quê? Indo para as UPAs, das UPAs os hospitais de urgência, superlotando todo o sistema. Então, é preciso dotar o sistema de recursos humanos, insumos, ampliação da rede, concurso público, né? E uma melhoria grande dessa infraestrutura. Eu diria a você, se você disser, sua preocupação principal, os grandes hospitais. Esses realmente são grandes hospitais que precisam ser melhor equipados e dar uma resposta melhor à população. Como é que está a campanha? Você disse agora há pouco que há um sentimento de insatisfação das pessoas com a classe política, né? Não ser político tradicional facilita bastante nas eleições desse ano? Facilita o discurso, né? O discurso é muito bom. Agora, o voto está sendo disputado de uma forma muito agressiva, não é? Por exemplo, eu tenho recebido muitas propostas de, olha, tem uma liderança tal que você quer conversar. Mas eu pergunto muitas vezes o seguinte, o que é que eu posso conversar com uma liderança dessa? O que é que ele quer de mim? O que é que ele espera de mim? O que é que ele espera de mim? Alguns nem foram me procurar. Não, eu queria que o senhor me desse um carro, certo, um carro, o que mais? Me desse R$4.000 por mês, R$4.000 por mês. E eu trago os problemas para o senhor resolver. Eu digo, eu sou prefeitura, por acaso, né? Eu estou me propondo a ser um parlamentar, não é? Quer dizer, eu vou trabalhar em políticas. Então, eu tenho trabalhado muito, Marcos, com o eleitor independente, que tem crescido, não é? Esse eleitor independente, que é o eleitor que fez o curso superior, que é o eleitor, às vezes, está ouvindo seu rádio aqui, mesmo nos sítios, mesmo pessoas humildes, mas está ouvindo. Então, esse eleitor, ele diz, rapaz, o voto é meu e com o meu voto eu posso mudar a realidade do meu município, do meu estado, do meu país. Eu tenho me dirigido muito a essas pessoas, aos que procuram serviço público e não encontram as respostas necessárias, por exemplo, na área de saúde ou da segurança, não é? Quantas vezes você recorre a essas estruturas e fica decepcionado porque você sabe, você paga seus impostos. Eu tenho me dirigido muito a esse público e muito pouco às lideranças. Não por falta de respeito. Eu não sou um capitão da vida, né? Um capitão Stevenson, por exemplo, que não, eu não quero conversa com liderança nenhuma. Eu quero mais com as lideranças renovadoras, com as lideranças que acham que nós temos um papel de transformação, mudança da sociedade. Porque se eu for estimular e alimentar o velho método político de venha para cá então, vá procurar lá as pessoas, eu ajudo as pessoas. O que eu estou dizendo aqui não é que eu não ajudo, eu ajudo muito, mas eu quero ajudar fora de campanha política, porque eu não quero trocar voto, trocar um favor médico ou um auxílio a uma pessoa por um voto. Eu tenho dito muito, olha, faça o seguinte, seu problema, eu sei que precisa de ajuda, mas eu não posso fazer nada por você na política. Por quê? Porque eu estou fazendo errado. A primeira coisa que você vai ter a impressão é que eu estou fazendo isso pelo seu voto. Então, amigo, você vai ter que me procurar depois. Ok, então, só para deixar claro, em respeito àquela legislação eleitoral, a gente aqui abre espaço para todos os candidatos que desejem participar aqui do nosso programa, né, exemplo do que aconteceu com o doutor Geraldo, sua assessoria entrou em contato conosco, né? Nós estamos aqui disponibilizando no máximo 20 minutos para que os candidatos possam colocar as suas propostas e intenções aqui através do nosso programa. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, agradeço a generosidade. Digo que realmente eu fico satisfeito com essas visitas aos interiores, porque eu vejo que há um movimento, de qualquer forma, há uma preocupação grande, né, em questões sociais, mas ao mesmo tempo há um movimento de educação das pessoas que transforma o Brasil. Eu confio muito no Brasil, acredito no Brasil. Acho que o Brasil é um milagre. No meio de uma crise econômica mundial dessa, o Brasil conseguir segurar a inflação e conseguir ainda que o PIB se desenvolva é um milagre, né? Agradeço a oportunidade, Marcos. E espero também depois da campanha, né? Independente de qualquer coisa, a gente se veja aqui nessas lutas por melhorar a saúde. Um abraço aos siridoenses. Obrigado por nos ter ouvido. 7h26. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência tem um quadro check-up